povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que está muito ligado à economia, mas que provavelmente você vai estudar ele em algum momento da sua vida ou vai ouvir falar. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, que eu estudei, eu estava no segundo ano do ensino médio, que foi quando eu estava estudando sobre o processo de industrialização do Brasil. E agora eu também estou vendo na faculdade, na matéria de Introdução à Economia. E sobre o que eu vim falar hoje? Bom, como vocês viram no título do vídeo, é sobre os tipos de bens. Mas para entender sobre os tipos de bens, a gente tem que saber o que é um bem. E o que é um bem? Bom, um bem é tudo aquilo que tem utilidade e que contribui para satisfazer de uma forma direta ou indiretamente as nossas necessidades e os nossos desejos. E em questão de disponibilidade, os bens podem ser tanto livres quanto econômicos. Os bens livres são aqueles que têm quantidade suficiente para poder satisfazer a todas as pessoas, ou seja, eles não são escassos, eles não possuem uma restrição. E um exemplo disso é a luz do sol. A gente não precisa pagar para ninguém para poder ver a luz do sol ou até mesmo para sentir o calor dela na nossa pele, porque ela é um exemplo de bem livre. Já os bens econômicos, eles são bens escassos e para a gente conseguir obtê-los, a gente precisa pagar um preço por eles. Ou seja, a gente tem que fazer algum esforço para poder conseguir ter aquele bem. E os bens econômicos, eles podem ser divididos tanto em bens intermediários quanto em bens finais. Os bens intermediários são aqueles que ainda vão sofrer algumas transformações antes de ficarem disponíveis para o uso. Vamos, por exemplo, para poder ficar mais fácil para vocês. Eu pego o trigo e transformo ele na farinha de trigo. O trigo está sendo um bem intermediário, porque ele está sendo transformado na farinha de trigo. Só que essa farinha de trigo a gente não vai consumir ela pura. Então ela também é um bem intermediário, porque a gente pode pegar essa farinha e transformá-la em um bolo. Então, o trigo é um bem intermediário, porque se transformou na farinha de trigo. E a farinha de trigo é um bem intermediário, porque se transformou em um bolo. Então, o bolo que vai ser o bem final. E o que é o bem final? O bem final é todo aquilo que já está pronto para o consumo. Você não vai precisar transformar ele mais em nada para poder consumir, ele já está pronto para isso. E os bens finais, eles podem ser divididos tanto em bens de capital quanto em bens de consumo. Os bens de capital são aqueles que são utilizados para poder produzir outros bens ou serviços. Eles não vão sofrer mais nenhum tipo de transformação, como os bens intermediários, mas eles vão ser utilizados para produzir outras coisas. Sabe as máquinas que montam carro? Elas são exemplos de bem final, porque elas não vão sofrer mais nenhuma transformação, mas também são bens de capital, porque elas estão sendo utilizadas para poder montar um carro, que é um outro produto. E esse carro que foi montado por essas máquinas, ele pode ser tanto bem de capital quanto bem de consumo. Quando que ele vai ser bem de capital? Quando eu utilizá-lo para fazer um Uber, por exemplo. Eu vou estar utilizando aquele produto para poder fazer um serviço para alguém. E quando que ele vai ser bem de consumo? Quando eu estiver utilizando para fazer as minhas necessidades, como ir no mercado, ir lá e visitar alguém, fazer uma viagem. Então eu vou estar utilizando esse produto para uma necessidade minha. E é para isso que os bens de consumo servem, que é para poder satisfazer aquelas nossas necessidades imediatas que a gente está precisando ali no momento. A última subdivisão de bens está dentro dos bens de consumo, porque eles podem ser subdivididos em bens de consumo duráveis, não duráveis e algumas pessoas também classificam como bens de consumo semiduráveis. E os bens de consumo duráveis são aqueles que a gente utiliza por um período de tempo maior, como geladeira, carro, máquina de lavar roupa. Tem geladeira mesmo que ultrapassa geração por geração de tanto tempo que ela está ali funcionando, porque elas duram muito tempo. Os bens de consumo duráveis são aqueles que foram feitos para durar muito tempo. Já os bens de consumo não duráveis são aqueles que a gente utiliza inteiramente ali na hora do consumo, como os alimentos. Por mais que alguns alimentos durem 2, 3 dias, depois disso eles já estão começando a estragar. Então, por isso que eles são classificados bens de consumo não duráveis. Porque por mais que dure 2 ou 3 dias, não é o suficiente para ser classificado como bens de consumo duráveis. Já roupas e sapatos, eles são classificados como bens de consumo semiduráveis, porque por mais que durem um tempinho ali, não é o suficiente também para ser classificado como bens de consumo duráveis. Já os celulares, antigamente, eles eram classificados como bens de consumo duráveis, só que com o avanço da tecnologia, eles começaram a ser classificados como bens de consumo semiduráveis. E por quê? Porque por mais que o material dele, aquele material externo, esteja funcionando ainda, esteja prestando para você poder usar, o software dele pode ter sido atualizado já várias vezes e aí chega numa época que ele não vai ser mais atualizado, ele vai ficar ultrapassado, que é para você poder ir lá e comprar um celular novo com um software novo e que ainda vai continuar atualizando. Então, por mais que o material dele esteja bom,
o software dele está ultrapassado. E aí isso faz com que você tenha que ir lá e comprar outro, fazendo com que o celular também seja considerado um bem de consumo semidurável. Bom, gente, esses são os tipos de bens. Vamos dar uma revisadinha rapidinho que é para vocês poderem fixarem melhor? Bem, é tudo aquilo que tem utilidade, podendo satisfazer uma necessidade humana e que pode ser dividido em bens livres, que são aqueles que não são escassos, ou em bens econômicos, que são aqueles que são escassos e que precisamos pagar um preço por eles. Os bens econômicos podem ser intermediários, quando vão se transformar em outros bens, e podem ser finais, quando não vão mais sofrer nenhum processo de transformação. Já os bens finais podem ser subdivididos em bens de capital, que são aqueles que não sofrem mais transformação, mas vão ajudar na produção de outros bens ou serviços, e também são subdivididos em bens de consumo, que são aqueles capazes de satisfazer imediatamente as necessidades das pessoas. Dentro dos bens de consumo, há a última subdivisão. Os bens de consumo podem ser duráveis, não duráveis ou semiduráveis. Os duráveis têm utilidade por um período de tempo mais longo. Os não duráveis são usados inteiramente na hora do consumo e os semiduráveis podem até durar alguns anos, mas não é o suficiente para serem categorizados como bens de consumo duráveis, porque algo neles possui um prazo de validade. Tudo certo? Conseguiram entender tudo direitinho? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que eu venho e respondo vocês tirando todas as dúvidas, tá bom? E se vocês quiserem o PDF com o resumo dessa aula e com o mapa mental, é só ir lá no meu Instagram que vai estar aqui na descrição e pedir mandando o seu e-mail, porque eu mando tudo por lá para vocês poderem estudarem aí na casa de vocês também. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o seu like aqui embaixo que é para poder me ajudar e compartilhe com os amigos de vocês, porque eu tenho certeza que em algum momento vocês vão precisar desse conteúdo. Se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos e é isso. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!